Eu tenho essas duas plantas aqui. Uma delas pode chegar a valer mais de R$ 2.000, a outra não tanto assim. As duas plantas fui eu que fiz. Uma delas eu reguei, cultivei, podei, porque é uma planta viva, é uma árvore que eu trouxe de um garden e fiz todo um trabalho para poder chamar de bonsai. A outra é apenas uma escultura de resina. Nesse vídeo eu vou dizer qual delas é a escultura de resina e como eu fiz essa escultura, os materiais que usei e a técnica. Alô você no computador do quarto, olá você sentadinho no sofá da sala, você que gosta de abraçar árvores, você que sobe em árvore e fica pendurado de cabeça para baixo no galho, parecendo um morcego. Que coisa estranha é essa, cara? Sejam todos bem-vindos a este humilde canal. Eu me chamo Tadeu Matias, trabalho com arte há mais de 20 anos e neste vídeo vamos tratar sobre escultura de árvore. Para não mostrar só de frente, eu vou erguer e vou mostrar ela por cima. Eu tenho que tomar cuidado para não deitar demais e a terra cair. Então eu não vou inclinar tanto assim. Vocês já conseguem ver? Eu vou falar o que acontece aqui. Uma é viva e a outra é apenas uma escultura. Uma dessas plantas é feita de resina. Tá fácil de ver? Responde aí embaixo se você percebeu, se tá fácil de ver. Às vezes eu tô me iludindo, né? Às vezes tá muito claro que uma planta é falsa e eu tô achando que ela parece de verdade. A planta que vale uns R$ 2.000 é essa daqui. Essa daqui é uma planta viva, essa é a escultura. É estranho pensar que uma planta pode valer tanto assim. Mas, na verdade, essa planta aqui foi eu que fiz, eu comprei num garden, eu cortei os galhos, comecei a fazer uma torção nos galhos, diminuí o tamanho da raiz, coloquei nesse vaso. Aliás, esse vaso é muito bonito, esse vaso eu comprei do Shugizumi. Eu até brinco assim pensando, para mim não é só um ceramista, é um artista, é um vaso muito bonito. Esse vaso que está na minha escultura foi eu que fiz. É lógico que não tem a mesma qualidade, não é um vaso tão artístico como o vaso do Shugizumi. Então, hoje, eu vou mostrar como que eu fiz essa escultura. Seguia desde como eu fiz o tronco, até como fixei os galhos, como eu engrossei, como coloquei resina e fiz a pintura. Um dos bonsais mais caros já comercializados no mundo chegou a 138 milhões de ienes, que vai dar aí mais ou menos uns 6 milhões de reais. Sim, existe uma árvore que custa 6 milhões de reais. Se você pensar que um bonsai pode viver centenas de anos, são centenas de anos com alguém todo dia colocando água, regando bem, adubando. Imagine centenas de anos uma planta precisando de atenção. Alguém de uma geração vai ter que vir cuidar dessa planta. Essa planta vai passar para uma outra geração. Essa outra geração vai ter que cuidar da mesma planta com o mesmo carinho, mesma atenção para ela não morrer. Porque se secar o solo, ela morre. E é assim que a planta vai ganhando valor. E ela também vai refinando. Essa planta não vale tanto assim. Essa planta ainda está recebendo meu cuidado, ainda os galhos vão crescer mais. Ela não está pronta. Ela ainda não está pronta, os galhos vão crescer mais, vão formar mais patamares. É uma obra de arte que está em constante evolução. Eu vou deixar essa planta aqui de lado e agora vamos voltar para a nossa escultura de bonsai, que nós vamos fazer hoje. Para as duas plantas mais de perto, para poder mostrar os detalhes do tronco e das folhas. Quando a gente compra a planta no garden, ela vem assim, da flor.
Eu sei que eu não vou usar esses galhos, então eu venho, corto os galhos que eu não vou usar. Essa parte é que me interessa para fazer bonsai. E essas partes normalmente a gente joga fora, mas eu pensava, o que eu poderia fazer para aproveitar? Vou guardar elas, depois eu uso na escultura. Essas partes normalmente seriam jogadas fora, mas agora eu vou usar para fazer a escultura. Olha, eu comprei umas 3 arvorezinhas, uns 3 pinheiros no garden. Depois que eu selecionei e escolhi qual seria o tronco que eu vou guardar vivo para fazer um bonsai, eu já pude automaticamente selecionar o que eu poderia cortar. Cortei e deu vários galhos aqui. Deu bastante. Esses galhinhos é o que a gente vai usar para colocar na nossa escultura de bonsai. Eles vão ser fixados. Eu vou fazer um vídeo daqui a pouco e vai fazer a continuidade. Aqui para mostrar para vocês apenas quantos galhos deu. Eu tenho que preparar isso. Agora eu vou colocar tudo em resina. Eu vou escolher qual melhor resina para ficar com o melhor efeito. Aqui eu estou com algumas resinas. Eu tentei com a resina de poliéster, que é essa. Essa resina é aquela que se usa normalmente para fazer moldes, piscina, fibra de vidro, tudo mais. Não ficou legal, porque ela é meio escura e ela é mais frágil. Uma resina que eu encontrei e achei muito boa para fazer isso foi a resina epóxi. Ela é mais transparente, muito mais resistente do que a resina de poliéster. Usando essa resina, a gente vai fazer o revestimento dos galinhos para deixar eles mais fortes. A medida aqui da receita é metade do volume de catalisador para uma porção de resina. Gente, não é a primeira vez que eu faço isso, então eu consigo ver aqui no copo a proporção. Se a pessoa nunca fez, é legal usar um medidor ou algo nesse sentido. A resina vai escorrer e vai ficar apenas uma película bem fina em cada galinha. Tem que esperar escorrer bem. E isso daqui eu vou pendurar lá fora e vou deixar secar. Vai demorar mais ou menos umas 5 horas. Esse galho está verde porque ainda não deu tempo para ficar branquinho. Alguns galhos, quando secam bem, eles ficam brancos. O que acontece? Se esse galho fica branco, eu vou pintar. Vai ficar bem natural. Esse galho aqui eu já deixei secar, ficar branco e pintei ele de verde. Eu cortei vários arames, porque quando eu colocar isso aqui na resina, eu vou precisar pendurar para a resina secar. Se eu colocar depois de aplicar a resina em alguma superfície, vai grudar, não vou conseguir tirar. Eu vou ter que fixar um arame em cada um, fazer um ganchinho e depois pendurar em algum lugar. Aqui é o varal improvisado que eu fiz para colocar os galinhos já revestidos com resina para secar. Porque se ficassem encostados em alguma coisa, ia grudar. Mas não deu muito trabalho colocar, só coloquei o aramezinho e pendurei aqui. Começando a montagem do tronco do bonsai. Minha voz está mais para fora agora um pouquinho, Cláudio? Alguma coisa? Tá melhor? Né? Tentar fazer um pouco menos impostado. Tem várias formas de fazer o tronco do bonsai. Eu vou fazer de uma forma que eu improvisei, mas eu achei que o resultado foi bem legal, sem gastar muito. Dá para fazer com argila também. Ah, mas daí é complicado, porque tem que esperar a argila secar, e faz mais sujeira.
E a gente não vai fazer uma árvore tão grande nem tão complexa. Vamos fazer uma árvore bem ilustrativa e que exemplifica bem o nosso desejo aqui. Eu peguei o papel, envolvi com o alumínio, porque o alumínio deixa maleável, vai dar um formato para a gente. Um pouquinho mais de alumínio, também mole ainda. No bonsai, uma coisa que é muito valorizada é a coneicidade, que é esse formato de cone. É legal, reto, forma um estilo que eles chamam de shokan, reto. Mas não é muito apreciado, poucas pessoas gostam desse estilo. A gente vai fazer um que eles chamam de moyogi, que é uma pequena curvatura para um lado e depois faz uma contracurva no outro lado. É um estilo muito bonito e lembra bem a tradição japonesa. A gente prepara também dois menores, que serão os nossos galhos. No estilo moyogi, fica um galho maior, nessa curvatura, mais grosso. E na contracurva superior, fica um galho mais curto e mais fino. Pronto, essa é a estrutura da nossa escultura de bonsai. O próximo passo é revestir isso daqui com resina, para dar mais rigidez. Agora, para a gente fazer a camada rígida do tronco, eu vou usar a resina de poliéster. Tem aquela outra resina que é a epóxi, mas ela é meio cara para isso. E como não vai precisar de tanta resistência assim, essa resina fica melhor, que é super simples. Eu vou colocar um pouco da resina de poliéster nesse copinho. É interessante que tem alguns copos que tem o plástico sensível ao solvente. Ele dissolve quando coloca a resina ou quando coloca o thinner. Tem que tomar cuidado, tem que evitar, tem que fazer um teste ou perguntar. Esse plástico aqui eu sei que é bem mais resistente e suporta isso. Esse plástico que suporta isso é de polipropileno. Atrás dele tem um símbolozinho que é o PP. É um plástico mais resistente que o poliestireno. O poliestireno tem aqui embaixo escrito PS. Esse plástico PS, quando coloca a resina, derrete, faz uma sujeira total. Já errei, já sujou tudo aqui. Foi terrível para limpar depois. Aprendi que tem um plástico certo para fazer o copinho certo. Coloquei um pouquinho de resina, coloco o catalisador. Quanto mais catalisador, mais rápido seca e endurece. Às vezes não dá tempo nem para trabalhar. Mas a resina é muito líquida e eu quero uma camada mais espessa em volta do tronco. Um produto que eu demorei para aprender foi esse daqui. O nome é um pouco estranho, mas encontra na internet. É sílica pirogênica. Eu vou colocar um pouquinho dessa sílica aqui. Ela deixa a resina, aquela líquida, mais pastosa, sem alterar as propriedades químicas da resina. Quer dizer, a resina vai continuar sendo polimerizável, ela vai endurecer depois de algum tempo, mas vai continuar rígida como uma resina. Muito legal. Olha como já ficou mais pastoso. Eu acho que está quase bom a finalidade que eu desejo. Está formando uma parede aqui no palito, mas eu vou deixar um pouquinho mais espesso para ficar com a parede mais grossa e dar mais rigidez. Colocar muita sílica pirogênica, muito desse produto, vira uma pasta, fica muito duro mesmo. Acho que assim tá legal, olha como não escorre. Vamos aplicar essa massa cremosa na nossa escultura. Nossa, galera, começou a endurecer e não deu tempo para finalizar aqui o resultado.
Eu caprichei tanto falando de moioguinho, moiogue, falando dos estilos, mas não deu tempo para eu finalizar. Eu acho que é melhor fazer um outro. Esse daqui. Esse daqui não ficou muito bom. Olha aqui atrás como ficou. Aí na próxima, pelo menos, eu preciso falar do estilo. Acho que vou mudar o estilo. Acho que esse estilo aqui não deu muito certo pra mim. Assim, eu vou deixar o vídeo, porque assim fica uma boa referência de que as coisas também podem sair de forma como a gente não tinha planejado, mas não pode desistir. Tem que continuar. O gatinho aqui puxando... Tá vendo aqui? Ah, vem cá. Pronto. Às vezes a gente faz algo várias vezes sozinho e dá certo. Mas a gente vai fazer para alguém ver e dá errado. Tem um nome para isso. É mistério. Mas não sai não. Fica aí que eu já tenho um plano B. Pronto, gente. Depois daquele desastre com o alumínio e papel, vamos tentar com argila. Eu vou ser sincero, eu já fiz outras vezes com papel e tinha dado certo. Dessa vez eu fiquei nervoso, não ficou muito bom. Ó, essa argila eu comprei já faz alguns dias e dá pra ver que ela tá muito úmida. Vou ter que dar um jeito de fazer ela ficar mais plástica, menos grudenta. Galera, depois que a estrutura de papel e alumínio não deu muito certo, a resina começou a endurecer muito rápido, vamos tentar uma outra técnica aqui, que é a estrutura com arame e argila. Torcer, colocar 2 arames para ficar um pouco mais resistente. Vou deixar isso daqui como se fosse o ápice. Vou fazer 2 galhos. Estou procurando um movimento para ficar legal, para ficar harmônico com o tronco. O galho tem que harmonizar com o movimento do tronco. A estrutura de arame é para ter uma noção de altura e de formato. Agora eu vou fazer volume com a argila. Lembra que a argila estava grudando na mão, muito molhada? Eu deixei ela secar um pouco e ficou bem melhor. Agora a mão fica limpa. Lembrando que eu não sou profissional de argila, tá, gente? Não sei mexer, não sou ceramista. Tanto que tem mais técnicas, tem que sovar argila. Eu não vou fazer isso aqui porque eu não vou levar no forno, então não tem perigo de explodir ou algo assim. Sim, dizem que a argila explode quando leva ao forno sem sovar. Eu vou tentar fazer a famosa coneicidade, para parecer que é uma árvore mais antiga, mais velha. Dessa vez eu não vou falar em estilo, para ver se erro menos. Vou me concentrar mais no formato geral. Fazer uma árvore mais naturalista. Agora a gente vai colocar a textura de casca de árvore na escultura que a gente fez com argila. Eu vou usar esses moldes que eu fiz de silicone. Aqui embaixo você vai ter um link do vídeo onde eu ensino a fazer esses moldezinhos. Deu um trabalho fazer porque esse molde tem a textura exata de uma casca de árvore natural. Como que eu fiz a textura como uma casca de árvore natural? Clica ali no link e você vai ver como que eu fiz. Eu vou colocar a massa de poliéster aqui e vou colocar esse molde, vou fixar com fita crepe e vou retirar depois que endurecer. Vai ficar bem legal. Agora o tronco que eu esculpi em argila já está seco. Eu vou começar a preparar a massa que a gente vai usar para fazer a textura de resina, que é o que vai dar a aparência mais natural para a nossa arvorezinha. Eu deixei tudo preparado e o que a gente faz para não se confundir com tantas coisas parecidas? Tem que colocar um nome. Aqui, por exemplo, é o nosso pó. Vai servir como carga mineral, vai deixar mais espesso e vai baratear também a nossa massa. Esse pó é aquele pó super estranho que se chama sílica pirogênica. É um pó que é muito legal. Vou usar muito ainda esse pó aqui. Catalisador, resina de poliéster. Tem muita resina que é parecida com essa, por isso que é legal colocar o nome.
Aqui tem um molde de silicone, vai dar para fazer muita cobertura de caule usando um molde só. Isso aqui vai durar bastante. Eu fiz duas texturas, uma textura mais grossa e aqui uma textura mais fina. A textura mais grossa nós vamos usar na parte mais grossa do tronco e a textura mais fina nos galhos. Isso vai dar um aspecto bem mais natural, bem mais convincente para a nossa escultura. A massa que a gente vai usar para fazer a textura no tronco da nossa escultura de bonsai vai ser feita nesse copinho. Eu vou colocar um pouco de substrato para aquário. Esse substrato é como se fosse uma areia bem fininha. Eu comprei na loja de aquário. Vou colocar um pouco desse pó, o famoso pó que a gente já tinha visto, é a famosa sílica pirogênica. Não é fácil de achar, eu comprei pela internet. Coloca a resina, pode ser feito com vários tipos de resina. A gente vai usar aqui a resina de poliéster. Vende em lojas de piscina, algumas casas de materiais para construção também vendem. Se eu não colocar uma carga mineral colorida, vai ser difícil de visualizar o nosso trabalho depois de pronto, porque a resina é meio transparente. Então eu vou colocar esse pigmento amarelo. Na casa de material para construção você vai encontrar com o nome de pó xadrez. Vamos misturar e ver como vai ficar a consistência. Tem que ficar uma pasta que não seja viscosa nem líquida. Ela tem que ficar bem pastosa mesmo, bem espessa para não escorrer. Eu já vi que ela está ficando muito líquida. Não vai dar certo, vou ter que colocar. Olha só, tá vendo? Não tá legal. A gente tem duas possibilidades, colocar mais carga mineral, que é aquela areia fininha, ou colocar mais sílica pirogênica. Eu vou colocar mais areia fininha porque é mais barata e faz render mais a nossa massa. Vamos ver como vai ficar. Já vi que ficou legal, tá ficando mais espessa. Olha como tá escorrendo bem menos. Não pode ficar muito dura também, porque senão depois a gente não consegue alastrar sobre a superfície. Tem que ficar numa consistência suficiente para não escorrer, mas que possa ser alastrado em cima da superfície. Eu misturei bem agora, mas ainda está escorrendo um pouco. O que a gente faz para evitar o escorrimento? Vocês lembram? Coloca sílica pirogênica. Se eu colocar mais carga mineral, vai ficar muito grossa e vai ser difícil de modelar. Mas a sílica pirogênica faz ela parar de escorrer sem ficar grossa. É até difícil de explicar com palavras, mas vocês vão ver no vídeo como que fica. Esse produto chamado sílica pirogênica é tão interessante que se for colocado na água, faz até a água ficar pastosa. Olha como ficou interessante. Eu vou pôr até aqui do lado para você ver como não escorre. Viu como é interessante? E você pensa, puxa, mas agora ficou muito duro, não dá para aplicar. Mas olha só, ela ficou rígida, não escorre, porém ela espalha bem fácil. É uma característica que só consegue com certos produtos. Eu consigo espalhar bem, ela parece ser muito rígida, mas não está rígida, está bem macia. É um creme. É essa massa que a gente vai usar para fazer a nossa textura na escultura de bonsai. Essa é a nossa forminha, o nosso molde de textura. Olha que legal. É flexível, mas tem a nossa textura de árvore. Eu coloquei um pouco da massa nesse copinho para não misturar tudo com catalisador e correr o risco de endurecer antes da gente aplicar tudo. Então eu coloquei um pouquinho, vou pôr um pouco de catalisador, misturo bem isso daqui. Se não misturar bem, a parte que não entrou em contato com o catalisador não vai endurecer e vai estragar o nosso trabalho. Eu gostei, ficou uma massa muito legal. Eu vou passar essa massa no molde, a gente aperta bem e essa parte eu vou aplicar aqui no tronco. Depois a gente junta a parte do tronco com a parte que eu coloquei no molde e vocês vão ver o resultado como vai ficar. Agora eu coloco
o molde em cima, que já está com massa. Se eu deixar desse jeito, não vai ficar legal, porque não está em contato uma parte com a outra. Eu preciso pressionar. Como que eu vou fazer isso? Com fita crepe. Eu coloco em fita crepe em toda a extensão. Não pode ficar partes com bolha e nem partes sem ficar apertado. Coloquei a fita crepe e vou deixar aqui enquanto catalisa. Normalmente demora uns 5 a 10 minutos. Vamos esperar isso e depois eu vou retirar para a gente ver o resultado. A massa que vai servir para reproduzir a textura já endureceu. Vamos ver como que ficou. Eu achei que ficou bem parecido com a árvore, hein? O que vocês acharam? Acham que não tem nada a ver ou tá legal? Comenta aí embaixo o que você acha. Você acha que tá legal? Não tem nada a ver? Lembrando que a textura não tá pronta ainda. A gente vai ter que colocar a pintura. E esse mesmo efeito vai ser reproduzido nas outras partes do tronco. Aqui vai ser colocado e aqui em cima também. A gente vai estendendo no tronco todo da escultura. Essa textura eu consegui com esse molde. E esse molde eu vou ensinar no outro vídeo como que eu fiz. Vou fazer assim agora. Para o vídeo não ficar tão longo e tão chato para vocês, eu vou pausar. Eu vou fazer isso aqui no tronco inteiro da escultura e depois eu volto. Vamos retirar a fita aqui de baixo, perto da raiz, e vamos ver como que ficou nessa parte. É um pouco mais complicada, porque como tem essa reentrância, essa parte abaixadinha aqui, ficou mais difícil para apertar bem o molde de silicone. Vai ser uma surpresa, eu não tenho certeza se ficou bom. Vamos ver juntos. Espero que tenha ficado, porque senão vai ser triste tanto para mim como para vocês. Parece que ficou bem apertado, pegou bem o formato que eu queria. É legal, parece que está desembrulhando um presente, um mistério. A gente não sabe exatamente como vai ficar. A gente tem uma ideia, mas não tem certeza se ficou bom ou não. O que vocês acharam? Gostei desse movimento. Fez um aspecto natural, uma torção da raiz, como se ela tivesse feito uma curvatura aqui. E aqui vai ficar com substrato, a terra vai esconder. Dá a impressão que a raiz entrou bem na terra, ficou legal. Ficou um pouquinho de rebarba aqui, eu vou retirar com o estilete. Aqui depois eu vou tirar com o estilete com mais calma. Eu não vou fazer agora porque é um trabalho meio chatinho, tá vendo? Olha só, mas é só ir raspando e iguala a ligação entre a parte que eu fiz antes e a parte que eu fiz agora. Vai ficar uniforme aqui. No galho eu já deixei preparado também para a gente retirar um molde. Esse molde é aquele que eu comentei, que tem uma textura mais fina. Porque como o galho é mais fino, ficaria estranho fazer uma textura muito grossa, como a do tronco. É o primeiro molde que eu estou tirando dessa escultura na parte do galho. Deixa eu fazer o foco para mostrar bem como ficou. Colocar de um jeito que pegue bem a sombra e dê para mostrar a textura. Dificilmente uma árvore antiga vai ficar com um tronco bem redondo, como se fosse um cabo de vassoura retinho, assim. Ela fica com umas distorções, uma textura, porque ela cresce de forma meio desigual. E ficou legal reproduzir esse efeito também na nossa escultura.
Aqui também vou retirar um pouquinho dessa rebarba que ficou para igualar. Aqui tem que juntar naturalmente com essa região, não pode ficar com rebarba. Mas isso dá para fazer com o estilete com bastante calma. Como está ficando a escultura. Eu vou procurar um tom que seja próximo de um marrom escuro. Lembrando que o marrom mais puro é conseguido misturando partes iguais das 3 cores primárias, que são o amarelo, o vermelho e o azul. Eu vou tentar conseguir um marrom mais acinzentado, então eu vou colocar um pouco de branco, um pouquinho de preto. Eu coloquei preto, branco e vermelho, um pouquinho de amarelo, ficou interessante, mas é impossível ter puxado para o roxo porque não tem azul. E na tinta roxa tem a cor azul. Ah, tô gostando nesse tom, agora tá ficando legal. Porque a massa que a gente fez para ficar como base é meio amarelada. Eu acho que tá ótima essa cor. Aqui a tinta tá misturada e tá pura. Eu vou colocar água aqui dentro. E a gente vai para a aplicação. Olha só, eu peguei aqui a tinta que está no pincel e diluí no fundo que tem água. Aqui não tem uma medida precisa, tem que ter um pouco de sensibilidade. Tem que colocar e ver o resultado. A gente vê o resultado que vai ficar, conforme for coloca mais ou menos água. Depois que seca, o tom também muda. Eu achei que ainda está muito claro, vou pôr mais preto. A tinta vai se depositando nas partes mais profundas, assim nos buraquinhos, e as partes mais baixas do relevo ficam com mais tinta. Dá a impressão de ter uma profundidade maior. Fica bem legal o efeito. Depois, quando eu der zoom, vai ficar mais fácil para vocês verem. Eu vou secar e depois que secar a gente vai ver se precisa colocar mais tinta ou se já está bom. Porque quando secar vai mudar bem o tom. Ótimo, finalizei a pintura. Vamos esperar secar e depois a gente volta com o resultado. Pronto, a tinta já secou e já dá para ver o resultado do tom que ficou. A gente vai colocar agora a parte dos galhos, do ápice, para deixar ela prontinha e deixar com naturalidade total. Essa parte é feita com resina, como vocês viram. Ela é muito forte, é muito resistente. Mas se cair no chão, pode quebrar. E se quebrar isso daqui, vai ficar difícil para eu filmar. Então eu já fiz 2. Assim, se uma quebrar, eu tenho uma reserva. Vamos ver como vai ficar colocando os galhos e pintando. Para fixar os galhos no nosso tronco, eu vou usar essas coisas que estão aqui. Cola quente, vim bem preparado para usar. Arame. Esse arame eu comprei na internet e é específico para bonsai. Como eu já faço bonsai, vou usar ele mesmo. E os alicates para fixar. Para o tronco principal eu vou usar um arame grosso. Para o tronco principal eu vou usar um arame de bitola bem considerável. Eu vou usar esse daqui como guia para a nossa fixação. 3.
Eu posso deixar ele torto porque ele é flexível. Depois eu vou colocar na posição que eu quero. Ai, caiu um galinho aqui. Caiu um arame aqui e o gatinho maluco tá mexendo. Ah, vem cá, Abner. Olha quem que estava aqui, ó. O nosso modelo. Tem um vídeo onde eu estou pintando o gatinho maluco aqui. Gatinho! Vai lá, hein? Não vai fazer bagunça. Pronto, já peguei o que caiu. Acho que acabei de quebrar ali. Para fazer os galhos secundários, vou usar um arame um pouco mais fino. Gostei desse daqui. O gato tá maluco aqui. Por isso que eu chamo ele de gato louco. Abner! Louco é uma característica dele, mas o nome dele é Abner. A forma que eu arrumei para o galinho parar no arame foi a seguinte. Eu coloco cola quente no arame e a cola quente vai fixar quando ela esfriar. Eu fico girando o galho em volta do arame. Isso faz a cola esfriar e ao mesmo tempo faz a cola revestir a haste do arame e revestir o galho. Quando eu encosto e esfria, ele para. Eu só espero que ele pare agora, senão eu vou passar vergonha, né? Eu estou escolhendo qual o melhor lado para deixar em cima como ápice da nossa árvore. Eu vou deixar esse lado porque tem um galinho que vai para frente e vai ficar legal, vai parecer que é um começo de patamar. Os galhos que têm uma distribuição triangular e maior, eu coloco na ponta, porque dá a impressão que ficou com um crescimento mais natural. Agora eu já passei a resina nos galhos e dá para ver como ficou o resultado. A intenção era engrossar o galho, deixar ele na mesma espessura da saída entre o galho e o tronco e ir afinando. Quando vai chegando mais perto dos galinhos mais finos. O que a gente vai fazer agora é fixar a nossa escultura de árvore no vaso de bonsai. Esse vaso é feito de resina. Foi eu que fiz. Talvez eu faça um outro vídeo também, fazendo um vaso desse, só para mostrar, para tirar a dúvida de como que é feito. A fixação dessa planta no vaso vai ser muito semelhante a um bonsai tradicional, a uma planta viva. A diferença é que, em vez do substrato, para nivelar, eu vou colocar argila. Eu poderia até colocar realmente substrato próprio para bonsai, mas o substrato
próprio para bonsai é um pouco caro. Vou passar o arame embaixo. Eu fiz esse vaso realmente pensando em colocar uma planta viva. Então ele tem a perfuração para sair a água aqui e tem 4 furos menores que são os furos por onde passa o arame. Eu vou fixar como se fosse fazer um bonsai tradicional. Passei o primeiro arame, eu já vi que saiu aqui em cima. Eu torço um pouco só para ele ficar preso. Segundo arame, passo pelos furinhos da parte de baixo do vaso. É interessante pensar que até os bonsais tradicionais que a gente vê, aquelas árvores vivas, árvores japonesas, e até os famosos bonsaístas brasileiros fixam uma árvore de verdade, uma planta viva desse jeito. Porque se não fixar, se der um vento forte, a árvore simplesmente cai. A árvore, mesmo com raiz, pode cair se não estiver fixada. A função do arame é isso, fazer a fixação da planta no vaso. Vou cortar o excesso de arame para facilitar a fixação. Pronto, a árvore já está fixada no vaso e agora a gente só vai completar com substrato. Eu vou usar o próprio substrato de bonsai para dar um efeito mais realista. Oi. Eu completei com substrato até a altura suficiente para cobrir um pouco as raízes, esconde aquelas adaptações que a gente fez na parte de baixo e aparece um pouco das raízes superiores externas, que costumamos chamar na arte do bonsai de nebari. Quem acompanha vídeos de bonsai sempre ouve falar, fazer o nebari perfeito, eu preciso melhorar o nebari da minha árvore, essa distribuição de raízes. O bom da escultura é que é super fácil de fazer o nebari perfeito, mas na arte do bonsai é muito difícil. Trabalhar com raiz em uma árvore viva requer muita disciplina. Por isso que quem faz bonsai fala que trabalha disciplina, trabalha educação, trabalha paciência fazer bonsai. É uma terapia fazer bonsai. Lembrando que, para quem achou interessante essa ideia de vaso, ou acha até impossível ter uma planta assim no vaso, existe, é possível sim. Tem até sites e canais brasileiros no YouTube que os bonsaístas brasileiros ensinam como fazer o bonsai. Eu não vou falar o nome de nenhum site, nem canal do YouTube, porque seria uma injustiça. Posso correr o risco de esquecer algum bonsaísta, isso vai ser chato, então não vou falar nenhum, mas tem vários. Basta digitar no Google fazer bonsai, ou digitar no YouTube como fazer bonsai, e os caras que fazem bonsai no Brasil são pessoas muito legais, eles vão ensinar tudo aí para vocês. Aqui, está pronto então a nossa escultura de bonsai. Eu tenho até que me policiar para eu não dizer que é um bonsai, porque o bonsai, na etimologia da palavra, na raiz da palavra, significa uma planta cultivada num vaso. Como aqui não é uma planta, eu não posso chamar de bonsai, eu posso chamar de escultura de bonsai. Mas também foi feito com bastante carinho, gente. Espero que tenham gostado. Forminha de silicone, aquela forminha de borracha para fazer a casca de árvore, eu fiz um vídeo curtinho que está aqui no card. Clica para você ver como que foi feito. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá um like. Tadeu, não, você sempre só fala dois. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, dá um like, se inscreve no canal. Deixa um comentário, dá um like, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Dá um like, se inscreva no canal. Não é isso? Deixa um comentário, dá um like, se inscreva no canal. São 3 coisas. Ah, é. É engraçado. Isso. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Deixa um comentário. Deixa um comentário. Tira o óculos. Tira o óculos, tira o óculos, estamos com óculos. E se você
você gostou desse vídeo, Isso- deixa um comentário. E se você gostou vamos lá. E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal. Não é deixa um comentário? Não, lá. Aqui. Se você gostou Não, desse pera. vídeo, Não, pera, se pera. inscreva no canal. É. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no... deixa um comentário, Deixa um like, comentário, se dá um inscreva no like. canal. Deixa um comentário, dá um like. E o que é se inscreva no canal?